essa parte de conversa. Então, a última parte do curso, a gente vai ver, tem pouca coisa para ver, teoremas fundamentais da análise. Só para avisar, eu já imprimi a matéria, deixei com Natália, quem quiser pega, tira xerox dela, ou pega no Classroom, o PDF está lá, tá? Vai ter só uns exercíciozinhos de derivada que eu tenho que colocar no final ainda, mas eu aviso quando eu mudar, não vai ter nada tão horrível. Essencialmente, esses teoremas eles vão falar sobre propriedades topológicas da reta, como essas coisas são úteis. Propriedades topológicas da reta. E aí, essencialmente, a gente vai estudar um negócio que chama compassidade, que é hoje e na sexta-feira. A gente vai ver para que serve esse diabo. O que é um bagulho ser compacto? Isso é útil por quê? Aí, depois a gente vai ver conexidade e acabou. Essas são as propriedades topológicas que a gente vai usar. Acontece que compassidade, por exemplo, está relacionado com máximos e mínimos. Aqueles do cálculo, mesmo uma função tem mais, uma função tem mínimo. A gente vai ver como que essas coisas se relacionam, muito provavelmente hoje. Máximos e mínimos tem a ver com um teoreminha que vocês têm no cálculo, teorema do valor médio. A gente vai ver isso hoje. E compassidade também tem a ver com um bagulho que chama continuidade uniforme. Que isso provavelmente a gente vai ver na sexta-feira ou na segunda. Então, é um conceito só, mas a gente vai ver que ele se relaciona com várias dessas coisas. E conexidade na reta tem a ver com intervalos, e a gente vai usar isso para provar um negócio que a sigla é TVI. Isso. Teorema do valor intermediário. Esse aqui é o teorema do valor médio, esse aqui é o teorema do valor intermediário. Fechou isso, fechou a matéria, a gente vê aplicações dessas coisas. Eu diria que a parte que tem menos conta e a parte mais assim argumentativa do curso. E que mais? No universo ideal, eu fecharia o curso com o teorema fundamental do cálculo, que é um teorema que fala sobre integral. Mas, como existe um risco, eu não ia cobrar teorema fundamental do cálculo eu só ia apresentar para vocês o que é, para que vocês chegassem na análise 2 já sabendo isso. Já dá uma tranquilizada para vocês chegarem lá bem. Mas existe uma chance estritamente positiva, maior que 0 e menor que 1, de que eu dê análise 2. Então, foda-se. Aí eu vejo isso depois. Então a gente só tem essas coisas para ver. Então hoje a gente vai ver compassidade. E o teorema de Heine-Borel. Dá para colocar mais nome nessas coisas aqui mesmo. Heine-Borel, Lebesgue. Se você forçar a barra, dá para colocar o nome do Frechet. Frechet morreu quando... Nossa, eu quase fiz uma merda agora. Então, eu ia falar um negócio que... Esquece. Eu quase, sem querer, eu dei um spoiler para uma coisa que eu sempre escondi de vocês. Agora vai ter que descobrir. Olha, o ato falho. Boa, tá, não, tudo bem. Tá. Nossa, puta que pariu. No dia C, um ato falho, mas tá. Bom, para explicar, para motivar o que é compassidade, vamos começar com um problema, só para se perguntar o seguinte.
existe uma função, e aqui a resposta ela pode ser intuitiva, tá? O argumento pode ser intuitivo. Existe uma função contínua que é ilimitada da forma, uma função assim, que sai desse intervalo, vai na reta. Quem acha que existe uma função contínua assim, levanta a mão. Quem acha que não existe? Existe. Você acha que existe? Como que a gente poderia desenhar? Como que seria o desenho de uma função assim? O gráfico tem que passar nesse pedaço, né? Porque o domínio, o zero está lá. E ela sobe. Aqui está o 1. Então, ou ela sobe, ou ela desce, ou ela vai ficar oscilando. Mas contanto que eu não tire o lápis da lousa, se eu fizer assim, tudo bem, né? Vocês concordam que existe? Não, tá certo, existe. Agora a pergunta é: e se em vez de ser dessa forma, for dessa forma? Agora eu preciso que ela esteja definida aqui. Eu consigo fazer ela ilimitada e contínua? Então o lápis vai começar em algum lugar aqui e ele tem que terminar em algum lugar aqui. E aí eu consigo, sem tirar o lápis do papel, fazer ela explodir e voltar? Eu acho que consegue também. Consegue? Hã? Mas ela ia ter que explodir em algum lugar, né? Nesse lugar onde ela explodiu, se ela explodiu aqui, por exemplo, ela não está contínua nesse pontinho. Ela tem que ser contínua. Se ela explodiu, ferrou. Deu para perceber intuitivamente que não vai conseguir, porque tem alguma coisa que, tipo, esse pontinho que você acrescentou aqui, de alguma forma, botou um teto aqui, um negocinho que não tem como mais, porque eu vou ter que voltar de alguma forma. É razoável, né? O problema é que não dá para argumentar assim. Tipo, tipo, minha mão explodiu, minha mão saiu, o negócio explodiu. O que a gente usa para justificar isso? É essa propriedade que eu vou definir para vocês. Compacidade, compacto. Não é compacto de pacto, de ter pacto, Alex, fica tranquilo. Não é pacto, é compacto. É compacidade, a propriedade de ser compacto. Mas eu vou dizer o que é isso. Então, primeiro, definição. Uma família U de subconjuntos de X. Subconjuntos de R, na verdade. É uma cobertura aberta para um certo X contido em R. Se para todo X pertencente a X, existe algum U pertencente a essa família doida, tal que o X pertence a U. Então, antes de continuar a definição do que é compacto, só vou dar um exemplo. Pega isso aqui, por exemplo.
Isso aqui, aqui é quem tem alguma dificuldade com conjuntos aqui precisa tomar um pouco de cuidado. O que eu estou falando que é isso? Estou falando que isso é uma família, é um conjunto cujos membros são essas coisas aqui, isso aqui são intervalos. Ó. Intervalos abertos. Isso aqui é um intervalo aberto. Então, é um conjunto onde cada elemento desse conjunto é um intervalo aberto. Ok? Então, isso aqui é uma cobertura aberta para a reta real. Porque, essencialmente, o que eu estou falando? Eu estou pegando os intervalinhos da forma menos n até n, e estou, conforme n é natural, eu estou pegando todos esses. E a coleção de todos esses caras, eu peguei esses intervalos, fui jogando numa caixa. Essa caixa com esses intervalos tudo bagunçados, se eu agitar assim, faz até um barulho de um batendo no outro, eu chamei de U. Tá? E aí o que acontece? Isso é uma cobertura aberta, é aberto porque cada elemento dele é um aberto. Formamos subconjuntos abertos de R é uma cobertura aberta. Porque se eu agora estou com a reta real, eu pego a minha caixa, aí eu começo a pegar esses carinhas e ir colocando na reta, na posição onde eles deveriam estar. Quando eu terminar de colocar eles onde eles deviam estar, eu cobri a reta inteira. Então, é uma cobertura para o conjunto. Então, cada número real que eu pego, se você pegar, por exemplo, sei lá, 3, você pegar π, por exemplo. Π é 3,14. O π, ele não pertence ao menos 1, ele não pertence ao menos 2, 2, mas o π pertence ao menos 4, 4. Então, tem algum cara na cobertura que cobriu esse ponto? Tá ótimo. Cobriu todos? É cobertura aberta. Tá? Se eu fizesse, em vez disso, se eu fizesse assim, V igual a menos infinito até zero, ou melhor, menos infinito até menos n, com n pertencente aos naturais. Isso aqui não é cobertura aberta. Para R. Porque aqui eu estou cobrindo só os negativos. Conforme eu vou aumentando o n, eu estou pegando caras cada vez mais para lá. Mas é cobertura aberta para... Exatamente, isso aqui. Todo número aqui dentro eu consigo pegar, porque lembra, para mim zero é natural. Tá? Então, e menos zero é zero. Tá? Na verdade, um aberto desse já dava conta de cobrir tudo. O menos infinito até zero está aqui dentro. Ele já cobria todo mundo. Mas é só para dar exemplo do que é uma cobertura aberta. O que é um espaço compacto? Definição. Um subconjunto X de R é compacto se toda cobertura aberta para X tem subcobertura finita. Cobri o meu espaço com esses abertinhos da cobertura. Só que eu consigo tirar finitos desses caras de modo que esses finitos cobrem todo mundo. Show de bola. Espaço, isso significa que ele é compacto. Quer ver um exemplo? Exemplo.
Primeiro de algo que não é, que às vezes a gente bate o olho assim e fala, não, mas eu sempre posso jogar fora finito, porque tudo que eu faço na minha vida é com coisa finita. Esse negócio de infinito é frescura do Renan. Mas aí, ó, se você considera a cobertura U do primeiro exemplo, aquela ali, não tem subcobertura finita. Porque, ó, aqui está a reta real. Pega finitos desses caras, dessa forma. Então, você vai pegar, sei lá, o menos 5, 5, menos 7, 7, menos 200, 200, menos 5 milhões, 5 milhões. Em algum momento, você vai ter um desses caras que você pegou que é maior, certo? Como você pegou finitos, tem um máximo. Esse máximo, pega ele mais um. Está fora da cobertura. Porque, ó, essencialmente, o que você faz quando você pega finitos? Você pegou esse aqui, menos N1 até N1. Pegou um outro, menos N2 até N2. E você foi indo até um menos NK até NK. Essa subcobertura finita que você pegou, cobriu só esse pedaço. Se você pegar um ponto aqui, esse ponto não pertence a esses que você escolheu. Então, não, essa subcobertura, esse subconjunto finito não cobriu. Então não é subcobertura. Tudo bem? Deu para entender, né? Então, esse cara não é compacto. Então, consequentemente, R não é compacto. Agora eu vou dar um exemplo de coisas que são compactas. Coisas compactas. Vazio. Vazio é compacto. Pega uma coleção de abertos que cobre o vazio. Pega qualquer um dos abertos dessa cobertura. Pronto. Cobriu o vazio. O vazio está contido em qualquer coisa. Lembra? A gente sabe disso aqui, ó. O vazio está contido em X para todo X. Porque para isso aqui ser falso, teria que... Então, vazio é compacto. Grande porcaria. Agora, se o seu conjunto X é finito, também. Porque eu peguei uma cobertura para esse conjunto. Ele tem infinitos pontos. Esse ponto está em algum dos abertos. Escolhe esse aberto. Esse outro ponto está em outro aberto. Escolhe outro. Então você consegue cobrir com finitos abertos. Você pega um para cada e foi. Tá? Outro exemplo. Se xn converge para x em R, então você pode fazer esse conjunto aqui, ó. X como sendo o conjunto dos xnzinhos, com n pertencente aos naturais, junto com o limite. Tá abstrato demais, espera aí. Esse aqui. 1 sobre 2 a n, n natural, junto com um ponto zero. Essa porcaria é compacta. Quer ver por quê? Ó, reta real. Zero. Aí eu vou desenhar esses pontos aqui. 1, meio,
um quarto, um oitavo, e os pontinhos vão ficando cada vez mais perto, tudo bem? Pega uma coleção de abertos da reta, abertos, se você quiser pensar em intervalo aberto, não tem problema. Quando eu falo aberto, é um conjunto que é aberto, é uma definição de aberto, que no fundo vai ser uma reunião de intervalos abertos. Mas pensa em intervalo mesmo, não tem problema. Você cobriu isso aqui de intervalinhos. Todos esses pontinhos azuis, certo? Vocês concordam que algum desses abertos que você pegou cobre o zero? Por definição, né? Se cobre todos os azuizinhos, tem que cobrir o zero. Aí eu pego esse intervalo que cobriu o zero. Quantos pontos ficaram de fora? Finitos. Porque como ela converge, isso aqui é uma sequência que converge para o zero, existe um n a partir do qual todo mundo está dentro desse intervalo. Sobraram finitos pontos para fora, então esse aberto, mais um, mais um, mais um, mais um, finitas vezes, finitos abertos. Então, compacto. De modo geral, eu podia ir fazendo vários exemplos aqui, mas aí eu já vou fazer com vocês um teorema ferrado, que vocês vão ter a caracterização de todos os compactos da reta. É relativamente simples. Teorema. Se você pega um x contido em R, são equivalentes. Você dizer que, primeiro, x é compacto. Segundo, você dizer que x é fechado e limitado. Tem textos que definem compacto assim, em análise na reta. O problema de dizer que compacto é fechado e limitado é que essa definição ela só serve em R, R2, R3, R4, Rn. Quando você vai para lugares um pouco piores, essa definição quebra, ela não funciona. Não vai ser mais verdade que fechado e limitado tem as propriedades que você gostaria. Depois, deixa eu só ver aqui qual que eu coloquei para deixar na ordem. Todo subconjunto infinito. Todo subconjunto infinito. Eu vou colocar igual, com a mesma anotação que eu coloquei aqui, eu tinha colocado K. Todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação. E quarto, toda sequência de K tem subsequência que converge. Então, para identificar um conjunto que é compacto, o que você mais usa é esse, fechado e limitado. Por exemplo, com isso aqui, você de cara já sabe que isso aqui é compacto, porque é fechado, é um intervalo fechado. Intervalos fechados são fechados porque, lembra, o complementar de um intervalo fechado é uma reunião de dois intervalos abertos, por isso é aberto, e ele é limitado, portanto, é automaticamente compacto.
Só que para demonstrar coisa, acreditem ou não, esse negócio estranho aqui de cobertura aberta é melzinho na chupeta, assim, a melhor coisa para demonstrar esses teoremas. Mas então eu vou esboçar a prova aqui, ela não é horrível. E é bom que ela força a gente a praticar algumas coisas. Então, tá tudo em detalhes no texto, mas para mostrar que o 1 implica, a gente vai fazer assim, ó. Como sempre. 1 implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 1. Para mostrar que se K é compacto, então K é fechado, a gente tem que mostrar duas coisas. Que K é fechado e que K é limitado. Para o limitado, é bem simples. Porque, ó, vocês concordam que aqueles intervalinhos abertos que eu tinha pegado conforme n varia nos naturais, essa coisa aqui está cobrindo a reta inteira. Então, certamente, cobre o K. Se cobriu a reta inteira, cobre o K, porque o K está contido na reta. Mas como o K é compacto, existe N0 até um NL, pertencente aos naturais, tal que o K está contido na união desses carinhas. No menos N0, N0, união, menos N1 até N1, união, menos NL até NL. Porque é compacto. Existe, pois K é compacto. Por hipótese. Bom, mas como são finitos, você tem que o K, tipo, sem peso de generalidade, você pode supor ainda isso aqui, ó. Oi, tudo bom? Você pode supor que esses números naturais, eles estão em ordem crescente, senão você muda o nome deles. Mas se eles estão em ordem crescente, então é porque, no fundo, eu estou escrevendo isso aqui de modo redundante. Tipo, esse cara nem precisava escrever, porque ele está dentro desse. Esse está dentro desse, então bastava escrever o último. Isso mostrou o quê? Que o K é limitado. Todo mundo que está no K está entre menos L e NL. Portanto, significa que o módulo dos caras aqui dentro é no máximo NL. É limitado. Eu vou fazer o que eu não devia. Desenhar a prova. Desenhar a prova é o que vocês fazem para entender a prova. Sei lá, digamos que o 0 esteja aqui e esse negócio que eu desenhei aqui é o K. O que eu fiz foi... Eu peguei uma cobertura pro K dessa forma. Como ele é compacto, existe uma quantidade finita que cobre. Então eu jogo fora finitos, mas pelo modo como eu desenhei esses caras, se esse está contido dentro desse, se esse está contido dentro desse, cada um está contido no próximo, e são finitos, é porque o K está contido no último. Mas esse último é da forma menos NL até NL. Por isso todo mundo aqui dentro tem módulo no máximo NL.
Oi? Isso, exato. E como são finitos, eu peguei o último. Então, K é limitado por isso. Agora, para mostrar que K é fechado, K é fechado. Na parte de exercícios do capítulo anterior, a gente sabe que fechado, C e somente C, o complementar é aberto. Então a gente vai mostrar que o complementar do compacto é aberto. É o que a gente pode fazer. Tudo bem? Bom, se X não pertence a K, eu sei o seguinte. Então, para cada Y que pertence a K, eu consigo intervalos abertos e X e Y na reta, tais que X pertence a X. Opa, perdão. Isso é importante. JX. X pertence a JX e Y. E aqui tinha que ser Y, perdão. E Y pertence a IY. Tal que o IY interseção JY é vazio. Parece grego, parece uma coisa filha da puta que eu escrevi aqui, mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Vejam que toda hora eu faço desenho. Isso. Ó, veja que toda hora eu faço desenho. Então, sugestão implícita. Se estiver estudando em casa algum dessas coisas, faz um desenho. Você estuda com o papel do lado e vai fazendo um desenho para entender o que está acontecendo. Sugestão de amigo. Ó, peguei um xizinho que não pertence ao K, certo? Então, se eu pego um Yzinho aqui dentro, esse Y não pode ser o X, porque o X não pertence ao K. De acordo? Concorda agora que pelo desenho eu consigo fazer um intervalinho que tem o Y, outro intervalinho que tem o X, e que eles não se interceptam? É isso que eu fiz. Ah, como que eu sei de fato? Aqui fez um desenho, como que eu provaria? Você pega isso aqui, a distância entre eles é maior que 0. Se você pegar agora o I de Y como sendo Y menos R sobre 2, Y mais R sobre 2, e JY como sendo X menos R sobre 2, X mais R sobre 2, você vai ter pegado exatamente o intervalinho que a casquinha dele está na metade do caminho. E eles não vão se interceptar, porque está intervalo aberto na mesma casquinha, assim. Precisa ser assim tão justinho? Não, você pode pegar R sobre 3, você pode fazer menorzinho, mas... Só um exemplo de como que você faria isso sem um desenho. O desenho é mais para você se convencer de que existe. Tudo bem? Até aqui? Tá. Bom. Agora, o que a gente faz?
Poderia ser que aqui o desenho faz parecer que não, mas poderia ser que esse compacto ele tivesse mais espalhadinho. E poderia ser que talvez tivesse algum ponto do compacto perdido aqui. Mas a gente cuida de um ponto de cada vez. Eu separo esse ponto desse. Quando eu for separar esse outro cara, esse Y', eu quiser separar ele desse X, eu pego outro intervalo. O que a gente vai fazer? Se a gente repete isso, fazendo isso, para cada Y'zinho que pertence a K, a gente obtém uma cobertura. Eu fiz isso para esse Y azul. Se eu fizer para esse outro Y', eu vou ter um outro intervalo cobrindo esse ponto. Se eu fizer isso para esse Y duas linhas, eu vou ter para esse. Conforme eu fazer para todos, diferentes, mas aí eu cobri o K. Por que isso é interessante? Porque como o K é compacto, eu sei que existe Y0 até YN pertencentes a K, tal que o K está contido nesses intervalinhos que eu peguei. Vai? Por favor. Mas se eu tenho isso, o interessante agora é ver o que aconteceu com os J's desse lado. Porque por mais que eu estivesse variando esses caras, eu estava variando esses aqui também. Só que o Xzinho sempre estava neles. Eu ia variando aqui e sempre, de modo que esse fosse disjunto desse, mas poderia ser que um próximo que eu peguei, poderia ser que para esse cara aqui, deixa eu fazer outra coisinha. Poderia ser que para esse ponto aqui, o intervalo disjunto que eu peguei fazia isso, e aí o cara desse fazia isso e isso. Nota que esse intervalo azul não intercepta esse intervalo azul, mas ele intercepta o intervalo vermelho anterior. Poderia ser um problema porque a gente vai fazer. Mas a sacada agora é essa aqui, ó. Seja os JY0 interceptados. Eu selecionei finitos caras que cobrem desse lado. Sempre que eu tinha um cara aqui, eu tinha um outro pendurado. Eu vou pegar quais que estavam associados a esses que eu selecionei, e aí eu vou interceptar eles. Então, ó, nota que A é aberto, porque A é uma interseção finita de intervalos abertos, por isso é um intervalo aberto. Ótimo, show. A, então, em particular, ele é aberto. O X pertence ao A, porque o X pertence a cada um desses intervalinhos. Que eu tô interceptando só os caras que ficaram desse lado. Desse lado sempre tinha o X. Tudo bem? O X pertence a A. E, finalmente, enfim, se você fizer agora, olhar todo ponto do A,
Nenhum ponto do A pode pertencer a esse negócio pretinho aqui. E aí por quê? E aí vai entender, esse truque é muito recorrente. De um lado a gente pegou interseção, do outro a gente pegou união. Por quê? Pega um infeliz no A. Vou chamar de Azinho, tudo bem? Se A pertence a A, eu quero mostrar que o A não pertence ao K. Supõe que pertence. Suponha. A gente vai chegar numa contradição. Se o A está no K e o K está contido nessa união, o A está em algum desses caras. Né? Como eu vou lá para outra parte. Como eu sei que o K está contido nessa união, então esse Azinho pertence a algum desses filhos da puta aqui que apareceu. Então existe algum Izinho menor ou igual que N, tal que o Azinho pertence a esse intervalinho. Opa! Ele está em algum desses. Peguei um Azinho no Azão, quero mostrar que não está no K, suponho que está. Não cheguei ainda, vou chegar. Como ele está no K e o K está contido nessa união, para alguém estar numa união, lembra, X pertence a B união C, se X está em B ou X está em C. Se for união de vários, então ou está nesse, ou está nesse, ou está nesse, ou está nesse, ou está nesse. Então existe algum desses caras. Tá. Vai almoçar? Ah, vai lá. Então, existe um izinho tal que o A pertence a esse intervalo. E agora chegou a contradição. Percebeu? Porque o Azinho está na interseção de todos esses caras que, a princípio, cada um deles era disjunto com o I correspondente. Então, como o JYI é disjunto do IYI, segue que esse A que você pegou não pode pertencer a esse cara. Mas se ele não pertence a esse cara, logo ele não pertence ao A. Absurdo. Tá? Então, isso a gente mostrou dessa forma que em torno de qualquer ponto no complementar tem um aberto que contém o ponto e está dentro do complementar. Por isso o complementar é aberto. Ok? Quer parar porque tem pouca gente ou continua? Bom. É pouca gente. É um 16 avos da turma. Tá, agora a gente vai mostrar que o 2 implica 3. Então, K fechado E limitado implica que todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação. Ok. Certo. Isso aqui vai seguir do teorema de Bolzano-Weierstrass. Aqui, ó, vamos lá. A gente pega
Pega um subconjunto infinito do K. Aí você pode se perguntar, mas e se o K fosse finito? Renan, você não falou que conjunto finito era compacto? Como que agora você está falando que todo subconjunto infinito tem que ter ponto de acumulação? Se o conjunto é infinito, ele não tem subconjuntos infinitos. Portanto, essa afirmação é verdadeira por vacuidade. Tá? Então, continua sendo verdadeiro mesmo para conjuntos finitos. Então, mas peguei um cara, um A contido em K infinito. Se ele é infinito, existe uma função injetora. Primeira parte do curso. Como que a gente pode fazer isso? Bom, escolhe um ponto. Escolhe um ponto. Se tivesse acabado, o conjunto seria finito. Portanto, tem outro. Ele vai ser a imagem do... Então, esse ponto vai ser x0. Tem que ter alguém lá ainda. Chama de x1. Tem que ter alguém lá ainda. Chama de x2. Conseguiu a função injetora. Bom, seja xn igual a f de n. Então, agora a gente viu que xn é uma sequência. Tudo bem? Mas ela é uma sequência contida no A. O A está contido em K. O K é limitado. Toda sequência limitada tem subsequência que converge, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Então, por Bolzano-Weierstrass, eu não vou escrever esse negócio todo, me recuso. Por Bolzano-Weierstrass, existe uma subsequência XNK que converge para algum xzinho que pertence a R. Aliás, faltou eu colocar na lousa, mas no texto está certo. O ponto de acumulação pertence ao K. Isso é importante. Beleza. XNK converge para algum ponto X da reta. Mas, aí vamos lá. K é fechado. Tem exercício na parte de fechados do capítulo anterior. Quando a gente define fechado dessa forma, S contido em R é fechado, C é equivalente, C somente C, para toda sequência YN contido em S, tal que YN converge para algum Y, vale que o Y pertence ao S. Então, inclusive, é um jeito algébrico de você pensar na palavra fechado. Quando você está em álgebra linear, vai estudar subespaço vetorial. O subespaço ele é fechado para as operações. Você pega os vetores, opera, o resultado ainda está lá. Aqui, você pode pensar que o fechado é fechado para quê? Para operação de limite. Se eu pego coisas dentro do conjunto e tomo o limite ainda está dentro do conjunto. Então, é um jeito mais algébrico de pensar nessa palavra. Só que aí, por conta disso, como K é fechado, esse limite, esse X pertence ao K, a princípio a gente já sabia que ele pertence ao R. E aí agora, por fim, X é ponto de acumulação X é ponto de acumulação de K. De A. Um dos jeitos de provar
Dado R maior que zero, a gente quer um Azinho que pertence ao Azão, tal que esse Azinho não é o X, mas a distância do A até X é menor do que R. É um dos jeitos de pensar o que é ponto de acumulação. Bom, você sabe que XNK converge para X e XNK pertence a A para todo casinho. Então, pega um K grande o suficiente, tal que esse XNK satisfaz isso. Quem vai ser seu Azinho? Vai ser esse cara. E por que ele não pode ser... Por que ele não pode ser o X? Porque como a função ela é injetora, o X ele aparece aqui no máximo uma vez. Então, se aconteceu desse cara que você pegou ser o próprio Xzinho, depois dele, alguém que vai aparecer não pode ser. Justa a importância de ter tomado a linha injetora está aqui, só para tomar cuidado com isso. Então, foi todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação que pertence a K. Para encerrar esse aqui, três implica 4. A gente vai mostrar que se todo subconjunto infinito de K tem ponto de acumulação... não, ainda tem o 4 implica 1. Então, toda sequência em K tem subsequência que converge em K. Esse eu diria que é o mais fácil das implicações que a gente tem que fazer, todas. Porque ele é quase direto. Tem dois casos. Pega uma sequência Xn contida em K. O item 3 fala que subconjunto infinito tem pontos de acumulação. Aí você fala, porra, acabou! Porque a sequência é infinita. Pode ser que não. Pode ser que a sua sequência ficou uma sequência idiota que ficou repetindo assim, ó. Ela ficou repetindo sempre os mesmos pontos, ou ela ficou sempre repetindo ela oscila um pouco aqui e tal, mas ela fica... Se ela oscila, então, se porventura a imagem, vou escrever assim, se a imagem da sequência, o conjunto é finito, então, pelo princípio da casa dos pombos, existe X que pertence a K, tal que o conjunto dos N's naturais, tais que Xn é igual a X, é infinito. Justamente porque aqui eu tenho, estou supondo que tem só finitos caras aqui, sei lá, A, B, C. Se não fosse verdade que nem A, nem B, nem C se repetem infinitas vezes, então você ia chegar à conclusão de que os naturais são finitos. Porque os naturais seriam a união dos caras que dão A, dos caras que dão B e dos caras que dão C. Só que os naturais são infinitos, então um desses pelo menos tem que ser infinito. Escolhe um desses, você tem isso aqui. Chama esse conjunto aqui de, sei lá, M. Agora, se você olhar essa sequência aqui, restringe a esses caras, isso aqui é subsequência constante.
todos os xn's aqui são esse mesmo x que pertence ao K e, portanto, converge. Então, esse caso realmente é idiota. No outro caso, se a imagem é infinita, então existe um x que pertence a K, tal que x é ponto de acumulação da imagem. Só que aí, ó, o que acontece? Você cozinha a sua subsequência. De um jeito, você quer cozinhar, mostrar que tem uma subsequência que converge para um ponto. Você vai cozinhar ela para ela convergir para o x. Como? Eu vou fazer um bem grande aqui, um intervalo. Suponha que esse intervalo aqui tem... Aqui está o x mais 1. Aqui está o x menos 1. Tudo bem? X é ponto de acumulação do xn. Então, existe algum xn0 aqui. Existe algum xn0 aqui dentro que não é o próprio x. Tudo bem? Certo. Agora, o que a gente faz? A gente olha e a gente faz um truquezinho. A gente agora, vou redesenhar aqui, o x está aqui, xn0 está aqui. Supõe que xn0 menos 1, xn0 menos 2, até chegar ao x0, e o x0 estava aqui, os finitos caras que vieram antes do xn0 são esses. Tudo bem? Bom, se agora eu pegar essa distância, por exemplo, aqui, eu vou chamar isso aqui de... Eu vou chamar eu vou chamar R1 de 1. Para deixar as pessoas felizes, eu vou chamar de R0. R1 de 1. Aí eu vou chamar R2 como sendo o mínimo entre meio e as distâncias entre x até x0, x até x1, até chegar a x menos o xn0. Então, essencialmente eu pego um raiozinho que deixou de fora o cara anterior e possivelmente os que vieram antes dele. Tudo bem? Isso ainda é maior que zero. Supondo... Tipo, vamos supor que o x nunca foi nenhum desses pontos, porque se fosse aí ia dar zero aqui, mas a gente está pegando só os que são distintos, os que dariam realmente nojo pra gente. Então, nesse cara, isso é um aberto não vazio, então esse R2 maior que zero. Então, aqui a gente está supondo, só colocar aqui, sem perder generalidade, x é diferente de xn para todo n. Só que como x é ponto de acumulação, vai ter um novo ponto que pertence a esse cara. Esse ponto, que eu vou chamar de xn1, nota que o n1 não pode ser n0, não pode ser n0 menos 1,
não pode ser N0 menos 2, não pode ser ninguém que veio antes do N0. Então, existe um N1 que tem que ser maior que o N2, tal que o xN1 pertence, tal que isso aqui é menor que esse R2, que em particular é menor do que meio. Vamos fazendo assim, no final das contas eu consigo uma subsequência. Eu preciso tomar esse cuidado porque as subsequências subíndices têm que ser crescentes, né? Eu consigo uma subsequência que vai convergir para o xzinho. Então ele realmente é um negócio construtivo. Que horas são? Meio-dia. Eu vou acabar só com... Eu vou dar uma ideia do 4 implica 1, não vou fazer ele aqui, não. Em detalhes. E aí na próxima aula a gente faz as consequências. Teorema de Weierstrass, teorema do valor médio. E fala um pouco de continuidade uniforme. Tá bom, não vou falar do teorema fundamental do cálculo, então a gente tem tempo de fazer essas coisas. Por fim, para fazer o 4 implica 1, a ideia é, a gente quer mostrar que toda cobertura aberta para cá tem subcobertura finita. E o que a gente sabe é que toda sequência em K tem subsequência que converge em K. Então, para isso, a sacada primeira é a seguinte. Se a cobertura aberta que você pegou para o K já é finita, tipo, nada precisa ser feito. Se ela for infinita enumerável, o que você faz... Deixa eu ver aqui se é desse jeito mesmo, se eu estou inventando moda na minha cabeça antes de eu falar. O truque, a princípio, são 2 truques. O primeiro é supor a cobertura enumerável. Supondo a cobertura enumerável, infinita enumerável, o que a gente faz? A gente afirma que essa subcobertura aberta tem subcobertura finita. Porque se não tivesse, olha que engraçado. Então, se a gente está com K contido nisso aqui, N pertence aos naturais, mas sem subcobertura finita, olha que desenho bonito que fica, ó que massa. Olha o aberto U0. O U0 não pode cobrir o K todo, porque eu estou supondo que não tem subcobertura finita. Então, se o U0 está aqui, é porque tem algum ponto x0 do K que não está no U0. Bom, mas agora eu vou e olho para o U0 unido com o 1. Aumentei um pouquinho. Então, aqui é o U0 unido com o 1. Isso ainda não cobre o K, porque eu estou supondo que não tem subcobertura finita. Então, tem ainda um pontinho que escapou. X1. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou montar uma sequência xn, e essa sequência xn, ela não pode ter nenhuma subsequência que converge. Porque se eu fui fazendo isso aqui, e aí tem uma subsequência desses caras que converge para algum ponto,
Bom, um desses pontos converge para um ponto X. Um desses pontos X tem que estar em algum desses abertos, o zero. Está no 1 milhão, por exemplo. Só que eu sei que para qualquer índice maior que 1 milhão, ninguém está dentro desse aberto. Portanto, essa sequência não tem subsequência convergente. O problema é que a gente fez um truque. Eu supus que a cobertura é enumerável. Aí a questão é, por que eu posso supor que a cobertura é enumerável? E aí é um negócio que aí no texto está como afirmação, que é toda a coleção de abertos da reta tem uma subcoleção enumerável que cobre a mesma coisa. É um truquezinho usando os racionais, uma coisinha assim, nada demais, mas eu não vou te segurar até tão tarde, 12:00. E a não ser que você queira que eu faça, faço. Se não, pode ler aí e aí a gente vê as consequências dessas caracterizações de compacidade na próxima aula. Fica a seu critério. Ótimo, tá bom. Beleza.